Olá, a nossa disciplina de gestão de políticas comerciais e de práticas de negociação está chegando ao fim. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês estarem comigo até o final aqui, assistindo às nossas aulas, desenvolvendo as nossas atividades, e eu tenho certeza, e assim espero, que a disciplina tenha agregado ao conhecimento de vocês nesta caminhada dentro do curso, tá? É importante a gente lembrar que a nossa disciplina, ela é um fragmento do processo da formação de vocês. Mas eu chamo a atenção que esse fragmento ele é muito importante, tá? Porque trabalhar com a gestão de políticas comerciais e principalmente com a prática de negociação, ela requer de nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, ela requer que nós tenhamos habilidade para desenvolver este processo, tá? E nós iremos falar, e eu reforço nessa aula, e já reforcei em outras aulas para vocês, que ter um conhecimento, além de um conhecimento estratégico do seu cliente, você precisa também estar preparado psicologicamente para o trabalho que você irá desenvolver, para a situação conflitante que você irá atravessar, né? Então, o uso da inteligência emocional, né, e do conhecimento também de gestão de pessoas, ela é primordial para o desenvolvimento de um trabalho a contento, né, para ambas as partes. Então, fica aí a dica para que vocês consigam buscar informação extra, né, sobre inteligência comportamental, né, que vocês busquem estudar um pouco aí sobre psicologia comportamental também, tá? Atitudinal, para que vocês consigam lidar melhor com as situações adversas que vocês podem se deparar dentro de uma empresa, tá? E também chama a atenção de vocês que o fato de lidar com pessoas, a gestão de pessoas. Estudem também sobre gestão de pessoas. Isso pode ajudar vocês, não apenas enquanto gestores, mas como pessoas que trabalham dentro de uma equipe, né? Também precisa saber lidar com pessoas, né? Então, estudar sobre gestão de pessoas e sobre comportamento é importante para que você possa evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional, mas também você possa saber melhor administrar as situações ao qual você está fazendo parte, né? E quando a gente fala de mediação de um conflito, de uma situação delicada em um processo de negociação, o uso da inteligência emocional, né, e a habilidade em gestão, com a gestão de pessoas, isso pode ser um fator, podem ser fatores decisivos para o seu sucesso na mediação. Então, eu chamo a atenção de vocês para estudar esses dois pontos aí, como fica aí como uma dica para que vocês possam aprofundar o assunto, né, e estudar sobre esses dois temas que eu tenho certeza que irá agregar e muito ao trabalho de vocês enquanto futuros profissionais. Vamos então à nossa aula? Nesse nosso módulo 4, que estamos tratando sobre mediação e arbitragem, hoje, nessa aula, vamos falar sobre arbitragem. É importante a gente pensar enquanto uma empresa, né, enquanto um colaborador dentro de uma empresa, enquanto gestor de uma empresa, que o processo de mediação, ele parte do princípio, né, de conhecer todo o processo da sua empresa e também o processo da empresa que você está prestando um serviço, realizando um atendimento, tá? Então, nós precisamos sempre ter em mente os princípios básicos que nós tratamos lá na nossa aula número 1 e 2, no módulo 1, né, que falávamos sobre venda, né? Reforço aqui para vocês que todo o trabalho que é desenvolvido por um vendedor, né, por um estrategista, por um gestor, né, que um gestor também pode ser um bom vendedor, ele recai no princípio básico do planejamento, da organização, do direcionamento e, claro, da estratégia para atingir esses objetivos, né? Então, é fundamental a gente pensar que dentro da arbitragem, né, como um conceito, acaba sendo um meio heterocompositivo e também adversarial que de solução de conflitos de direitos disponíveis, né? Então, tem o poder de decidir a controvérsia trazida ao seu conhecimento, né? Então, dentro do processo de arbitragem, uma situação conflitante,
em uma negociação, é possível que a gente acabe necessitando trazer a legalidade ao processo, né? Então, às vezes, o conflito é tão desarmônico, né? E é difícil chegar num consenso que acaba sendo necessário ali trazer o poder judiciário para que possa solucionar os problemas, né? Resolver de maneira legal a situação, o impasse em que está sendo ali apresentado durante o processo de negociação, né? Então, a solução dos conflitos, às vezes, recai sobre a necessidade de uso do direito, né? Então, para que ambas as partes possam aí chegar num consenso, mas um consenso judicial, né? E é para isso que existem as leis, né? Que possam aí trazer a necessidade, né? Diante da necessidade, trazer aí a solução para um conflito, né? Então, o processo de arbitragem faz parte deste processo, né? Quando não se consegue de maneira dialogada chegar a um consenso dentro de um conflito, no processo de mediação de conflitos, é necessário aí acionar o poder judiciário e dessa maneira encontrar a solução legal, de fato, e não apenas ali no diálogo entre as partes, para solucionar o problema, né? Então, nós temos algumas perguntas, né? Uma pergunta em específico que eu gostaria de elencar alguns pontos para vocês sobre ela. Quais são as vantagens de se optar pela arbitragem, né? Então, quando uma empresa ela está em processo de negociação, de compra, venda ou de fusão, como eu disse na aula anterior para vocês, né? Quais são as vantagens de se recorrer, né, ao processo de arbitragem? Primeiro, a liberdade entre as partes, né, de não ser ela a responsável por julgar a causa, mas sim, no caso, um juiz, né, que ali vai analisar as situações de ambas as partes e utilizar da lei para trazer o benefício para uma delas, né, ou para as duas, né, depende da negociação, depende do conflito que está ali instaurado, enfim. E também o tempo de finalização da situação, do julgado, né? Então, dentro da justiça brasileira, vocês sabem que pode ocorrer um tempo maior para a solução do caso, né, legalmente falando, né? E o cumprimento da própria sentença também, às vezes, pode demorar, né, ou ser rápido ou demorar esses trâmites, todos esses trâmites legais. Então, existem vantagens e também existem desvantagens nesse processo, né? Então, quando duas empresas estão em processo de negociação para a solução de um conflito existente entre elas e diante de todos, são exauridos todos os recursos de diálogo entre as empresas, acaba sendo necessário, né, a ação judicial neste processo para que consiga uma pessoa que tenha uma neutralidade no todo o processo que acaba sendo um juiz, né, ele possa então analisar toda a situação de ambas as partes e, diante do que está previsto em lei, ele possa, sim, executar de maneira autônoma, né, e sem tendenciar a nenhuma das partes o resultado deste trabalho, né? Então, a arbitragem, ela acaba sendo regida por alguns princípios, e esses princípios, eles balizam a sua condução e têm, obviamente, o objetivo de conferir a segurança, a efetividade ao todo o procedimento, ao todo o processo de conflito, né, de negociação que foi ali apresentado. Então, ela é regida por princípios, esses princípios são princípios legais, né? Então, a chegada desse momento, né, de recorrer à justiça para solucionar uma situação conflitante, isso normalmente dentro de uma empresa é o último recurso que é utilizado, né? Quando não consegue mais resolver a situação de maneira harmônica entre as partes, tá? Então, um outro ponto, quando se faz uso da arbitragem, um outro ponto que é bem interessante é a imparcialidade, né? Porque o juiz é quem vai julgar, é uma pessoa de fora
que não conhece nenhuma das partes, né, ele só vai analisar o processo, né? E o processo normalmente tem muitas páginas, tem todo um processo de defesa de ambas as partes, né? E ele precisa ali analisar de maneira imparcial e trazer uma solução, né, judicial, legal, para aquele problema entre duas empresas ou duas pessoas, né? Então, quando não tem mais a condição de resolver de maneira dialogada, né, todo o processo de conflito entre duas empresas, né, e os seus objetivos, que antes eram comuns, né, e agora tem ali um conflito de interesses ou até mesmo de ideias, então cabe ao Poder Judiciário, então, ser acionado e dessa maneira aí trazer uma resposta àqueles que estão envolvidos no processo, né? Então, este normalmente é a última instância que se recorre dentro de um processo de mediação de conflito para, de fato, solucionar ali o impasse, tá? Então, isso é importante vocês terem sempre em mente, né? Que quando a gente fala de solução de conflitos e quando nós estamos falando ali de resolver um problema, normalmente a gente consegue resolver esses problemas de maneira consensual entre as partes numa mediação, né? Num processo de negociação. Mas quando isso se torna, né, algo realmente dificultante entre as partes, que acaba não chegando a consenso nenhum, é necessário fazer uso da justiça para que consiga solucionar o problema, tá? Mas eu quero deixar claro para vocês que o uso da arbitragem, ela não é algo muito comum. E dentro da empresa também é importante a gente evitar ao máximo este processo, exatamente pelo desgaste que ocorre entre as partes, tanto você que pode ter a razão, né, você enquanto empresa, né, que você está ali gerenciando a mediação deste conflito, né, como estrategista, como um bom gestor, mas isso é extremamente desgastante, né? Então, quando não se consegue chegar num consenso, é importante que ambas as partes vejam a necessidade de recorrer à justiça para solucionar o problema, tá? Mas essa normalmente é a última atitude, né, que cada uma das partes resolve dar para que consiga então solucionar um problema, tá? Quando nós estamos num processo de mediação de conflitos dentro de uma empresa, né, estes conflitos eles podem ser internos, eles podem ser externos. Externos no atendimento ao cliente, interno quando não se tem um consenso dentro de uma equipe ou alguma mudança é necessária dentro da equipe e ocorrem os conflitos de ideias entre a própria equipe. Né? Então, quando a discussão é, digamos assim, dentro de casa, né, fica mais fácil nós administrarmos as mudanças, fica mais fácil nós administrarmos as divergências e se chegar num consenso, já que todos estão ali imbuídos no mesmo propósito, que é exatamente atingir o único objetivo que a empresa tem, que é alavancar as vendas, que é atingir uma meta, né, estabelecida para cada mês, para cada ano, para cada bimestre ou cada semestre, enfim. Todos estão ali, embora haja divergências de ideias, mas estão ali imbuídos no processo de objetivo comum. Agora, quando nós estamos num processo de negociação com um cliente, né, e nós temos ali a divergência de opinião, de ideais, né, ou até mesmo de conhecimento mesmo de informação sobre o assunto, isso faz com que nós tenhamos ali uma situação conflitante que precisa ser resolvida, né? Então, eu volto novamente a bater na tecla com vocês de que todas as informações sobre o assunto, sobre o processo de negociação, precisa estar muito claro ao seu cliente, né? Que você não pode, enquanto negociador, você não pode estar ali
se apresentar como uma pessoa que detentora de todo o conhecimento e falar com tanta autoridade perante o seu cliente, né? Então é importante sempre trazer a informalidade, né, e a proximidade com o seu cliente, né, para que você consiga aí conduzir de maneira mais harmônica possível a situação de conflito que está sendo apresentada, né? Então, é fundamental que quando há a necessidade de se apresentar um processo de arbitragem, recorrer ao processo, um processo judicial, é necessário que a especialidade, né, ela seja muito bem determinada. Então, na arbitragem, o julgador é o árbitro, né? Então, é aquele que irá definir quem tem razão, quem tem que ser beneficiado, né? Quem é o perito da causa, né? Quem é que vai ganhar a causa. Então, a expertise para apreciar o caso, ela traz segurança e confiabilidade para as partes. E neste processo, é fundamental que essa pessoa que irá realizar a arbitragem, que no caso, né, é um juiz, é a pessoa ligada à justiça, ele precisa ler e compreender todo o processo de ambas as partes e dessa maneira conseguir ter uma decisão mais assertiva, tá? Mas lembro a vocês que o trabalho com a justiça, ela é morosa, né? Ela é imparcial, sim, mas a morosidade, né, traz o desgaste do processo para ambas as partes. E dentro de uma empresa, é desgastante isso para toda a equipe envolvida, né? E claro, isso pode ter algum impacto positivo ou negativo da imagem da sua empresa perante a sociedade de uma maneira geral, né? Então, é importante sempre ter em mente que se você, enquanto empresa, né, não tem os seus direitos garantidos, tem que sim buscar, né, ter o seu direito garantido, né, ter a sua integridade da sua empresa zelada, né, mas buscar negociar com o seu cliente de maneira a resolver o problema, resolver o conflito ali de forma dialogada é muito mais saudável, é muito mais fácil para ambas as partes e menos desgastante também, tá? Bom, eu só gostaria de deixar bem claro para vocês que dentro da nossa disciplina, a busca por trazer elementos que pudessem trazer vocês a compreender que o processo de gestão, ele, numa empresa, ele passa por várias etapas, né? Então, essa que eu apresentei para vocês é uma delas, e acaba sendo o extremo dentro de uma empresa, né? A busca da justiça para resolver algum cenário, né? Dentro do processo de gestão, conhecer todas as partes que fazem parte do processo, ela é fundamental para que você saiba como melhor conduzir, seja a sua equipe ou você fazendo parte de uma equipe. Isso ajuda muito no processo de compreensão do quão trabalhoso é exercer cada uma das funções dentro da empresa, né? E dentro desse processo de compreender que a empresa ela é apresentada como uma organização e essa organização tem uma finalidade, tem um objetivo, isso faz com que você, enquanto gestor, enquanto pessoa responsável pela negociação, pelas práticas comerciais, né, e pela gestão do negócio em si, né, que são várias funções que você pode exercer dentro de uma empresa, isso faz com que você tenha a visão do todo, né? Então, e compreender este universo que compõe todas as funções dentro de uma empresa ajuda e muito quando você já está ali fazendo parte de um processo, de uma das etapas do processo, ou quando você estiver à frente de um grupo enquanto gestor de uma empresa, tá? Então, compreender que ser um bom estrategista, ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa que tem ali um bom planejamento dentro do setor, da tua responsabilidade, desenvolver um bom trabalho,
parte deste princípio de planejamento, de organização e também de colaboração mútua entre as pessoas envolvidas no processo. E dessa maneira, né, enquanto um possível gestor, né, dentro de uma empresa, a proatividade nesse sentido de compreender toda a sua função dentro da equipe e também o todo, isso faz com que você possa aí se diferenciar no mercado de trabalho, né, e também garantir, quem sabe, né, algumas promoções aí dentro da empresa ao qual você está trabalhando, tá? Mas eu chamo a atenção de vocês para uma das nossas primeiras aulas, em que eu falei para vocês que, mesmo estando numa entrevista de empregos, é importante que você, quando se for candidatar a uma entrevista, você conheça muito bem a empresa onde você está aí pleiteando uma vaga, né? Então, estudar a empresa que você pretende trabalhar, do que ela, qual é a missão dela, quais são os valores dela, né? O que ela prega, com o que ela trabalha, quem são os seus principais gestores, né? Conhecer um pouco cada um deles, né? O que eles fazem, quais são as suas formações. Isso ajuda com que você possa aí ter elementos suficientes para que, durante uma simples entrevista, você possa aí decidir o seu futuro profissional, né? E quando nós estamos trabalhando diretamente com o processo de práticas de negociação, de vendas, né? Trabalhando com vendas, lidando com conflitos com clientes, isso tudo também é importante, né? Então, conhecer quem você está atendendo, conhecer todas as limitações, as dores, né, da pessoa ou da empresa que você está atendendo. Isso pode trazer informações importantes para o seu trato com o cliente, né? E dessa maneira você ter condições, então, de conduzir de maneira mais apaziguadora, né, o processo de negociação, de compra ou de venda de um produto ou de um serviço. Isso pode impactar de maneira direta no seu sucesso, né, ou no seu insucesso numa prática de negociação e a efetividade aí da venda do produto ou do serviço, tá? Então, eu chamo a atenção de vocês que essa aula, ela fala necessariamente sobre a chegada de um fim, né? Que é exatamente, não se chegou a uma solução do conflito, né? De forma dialogada. Então, teve a necessidade de fazer uso da arbitragem. Então, recorrer ao Poder Judiciário para resolver o problema, né? Então, esse é uma consequência de uma negociação, de um conflito que não se chega a um consenso, tá? Mas dentro de um trabalho, na empresa, é importante que esses conflitos eles sejam o máximo minimizados e evitar ao máximo chegar a esse ponto, né, de necessitar de o uso da justiça para resolver um problema. É uma instância, é uma possibilidade, né? Mas é desgastante para ambas as partes. Então, se nós conseguirmos resolver isso de maneira harmônica entre as partes, ela é extremamente eficaz para o desenvolvimento de um bom trabalho, de um estrategista, de um bom negociador, tá? Eu agradeço vocês pela oportunidade e caso vocês sintam necessidade de rever alguma dessas aulas, estão todas disponíveis aqui para que vocês possam rever essas aulas e auxiliar vocês a desenvolver as atividades da nossa disciplina da melhor maneira possível. Espero que nossas aulas sejam produtivas para que vocês consigam compreender todo o processo, né, de gestão de políticas comerciais e também de práticas realmente de negociação que está envolvido o processo aí de vendas necessariamente, né, e vocês consigam fazer as nossas atividades, assim como o nosso processo avaliativo também, de maneira mais tranquila possível e tenham êxito na nossa disciplina. Muito obrigada e até a próxima!